Continuando com a criptografia simétrica, vamos falar um pouco da nova tendência das criptografias simétricas. Uma cifra, primeiro então na cifra de fluxo e de bloco, temos que a cifra de fluxo é aquela que encripta um fluxo de dados digital, um bit ou um byte de cada vez. Alguns exemplos de cifras de fluxo clássicas são as autochaveadas Wigner e Verman. No caso ideal, uma versão on-time pad da cifra de Verman seria utilizada, na qual o fluxo de chaves KI tem um tamanho de fluxo de bits do texto claro. Uma cifra de bloco é aquela em que um bloco de texto é claro tratado como um todo e usado para produzir um texto cifrado com o mesmo tamanho. Normalmente, um tamanho de bloco de 64 ou 128 bits é utilizado. Assim como a cifra de fluxo, os dois utilizadores compartilham a chave de encriptação simétrica, uma cifra de bloco pode ser usada para conseguir o mesmo efeito de uma cifra de fluxo. Tomando como base o bloco de texto claro de 2 bits, n igual a 2 bits, temos um mapeamento tipo reversível e um mapeamento tipo irreversível. Portanto, reversível é quando toda a origem tem uma imagem. Ou seja, todo elemento de origem tem um elemento único na imagem. No caso do irreversível, temos o 1, 0 e 0 e 1, 1 que vai ter o mesmo texto cifrado. Portanto, ao chegar a este texto cifrado, se nós quisermos decifrar, claro que não conseguimos, quando temos estes dois, não temos uma forma de o decifrar. Quando temos 4 bits, da mesma forma, este aqui é reversível porque para cada valor existe um e um só de texto cifrado, enquanto neste é irreversível e podemos verificar que temos aqui dois que não tem dois cuja imagem é igual, ou seja, o texto cifrado é igual. Agora vamos entrar na estrutura de dados da cifra Feistel. Então, a ideia de criar uma função y1 igual a k11, ou seja, a chave da posição 1, vezes a posição 1 do caractere x, mais a chave k12, posição x2, etc. Ou seja, pegamos numa chave e subdividimos em várias chaves a ideia base de Feistel. E depois vamos aplicar a função da chave, do bit a bit da chave em função do bit da palavra a cifrar. A cifra de Feistel aproxima uma cifra de bloco ideal utilizando o conceito de uma cifra de produto, que é a execução de duas ou mais cifras simples em sequência, de tal forma que o resultado ou produto final seja criptograficamente mais forte do que qualquer uma das cifras componentes. A essência da técnica é desenvolver uma cifra de blocos com um tamanho de chave de k bits e de bloco de n bits, permitindo um total de 2 elevado a k transformações possíveis, em vez de 2 elevado a n fatorial transformações disponíveis para a cifra de bloco ideal. Também podemos falar que a cifra Feistel alterna substituições e permutações. Substituição: cada elemento de texto claro ou grupo de elementos é substituído exclusivamente por um elemento ou grupo de elementos de texto cifrado correspondente.
e a permutação, uma sequência de elementos do texto claro, é substituída por uma permutação dessa sequência. Difusão e confusão. Na difusão, a estrutura estatística do texto é claro, é dissipada em estatísticas de longa duração do texto cifrado. Na confusão, procura-se estabelecer o relacionamento entre as estatísticas do texto cifrado e o valor da chave de encriptação o mais complexo possível, novamente para frustrar as tentativa de descobrir a chave. Continuando com a difusão, o tamanho do bloco. O tamanho do bloco maior significa maior segurança, mas velocidade de encriptação de descriptação reduzida para determinado algoritmo. Tamanho da chave. Tamanho da chave, quanto maior for, maior segurança nos traz, mas pode diminuir a velocidade de encriptação barra de encriptação. O número de rotações, a essência da cifra de Feistel é que uma única rotação oferece segurança inadequada, mas várias rotações proporcionam maior segurança. Um tamanho típico é de 16 rotações, que é o caso da DEF. Algoritmo de geração de subchave. Maior complexidade nesse algoritmo para levar a maior dificuldade da criptoanálise. A função F. Novamente, maior complexidade geralmente significa maior resistência à criptoanálise. Existem duas outras considerações no projeto de uma cifra de Feistel: encriptação e decriptação rápidas em software. Em muitos casos, a encriptação é embutida nas aplicações ou funções utilitárias de tal forma que impede uma implementação em hardware. Logo, a velocidade de execução do algoritmo torna-se uma preocupação. A facilidade de análise. Embora quiséssemos tornar o nosso algoritmo mais difícil possível de criptoanalisar, existe um grande benefício em colocá-lo fácil de ser analisado. O processo de criptação de uma cifra de Feistel é basicamente o mesmo da encriptação. A regra é o seguinte: uso o texto cifrado como entrada para o algoritmo, mas assumo chaves KPI por ordem inversa, ou seja, uso KN na primeira rotação, KN-1 na segunda e assim por diante até K1 ser usada na última rotação. Algoritmo de decriptação. Temos a nossa sequência DE7F03A6. Então, vamos dividir em duas partes: o LE14, que é o DE7F, e o RE14, que é 03A6. Vamos avançar uma rotação. Então, nós vamos pegar no valor da chave 15, que é 12 da IE52. Após a rotação 15, temos que LE15, ou seja, o LE14 passa para L15, a rotação 15, que vamos ter 03A6. O RE15 vai ser F de 03A6, 12 da IE52, que é a nossa chave, DE7F. E assim sucessivamente. Vamos agora supor o inverso. Vamos decriptar. Então, se nós vamos decriptar, nós vamos pegar na última rotação. Então, vamos pegar, o nosso LD1 vai ser o RE15. O nosso RD1 vai ser o nosso LE15. E o nosso LE2 vai ser o RE14. O RD2 LE14. E assim começamos. LD1 vai ser F de 03A6, 12 DE52, mais DEF, DE7F e IRD 1 igual a 03A6. Daqui resulta que LD2 vai ser 03A6, que vai ser igual a IR14, e IR2 vai ser igual a LE14, que é nada mais nada menos que F
de 03A6, 12 DE52, mais o ou exclusivo de F03A6, 12 DE52, ou exclusivo de E7F, que vai ficar DE7F. Agora vamos entrar na cifra DES, ou Data Encryption Standard. O DES é um algoritmo de criptografia baseado em blocos. Um bloco de tamanho fixo de bit é obtido e transformado por uma série de operações básicas noutro bloco criptografado de igual tamanho. No caso do DES, o tamanho do bloco é de 64 bits. A chave também possui 64 bits, mas desses 64, 8 bits são usados para verificar a paridade, tornando o comprimento efetivo da chave em 56 bits. O DES é composto por 16 fases ou rotações idênticas. No início e no final é realizada uma permutação. Essas permutações não são significativas no nível de criptografia, pois foram incluídas para facilitar o carregamento e descarregamento dos blocos no hardware dos anos 70. Metodologia, temos a primeira, a expansão, pega-se em metade do bloco de 64 bits, ou seja, 32 bits, que depois é expandido para 48 bits mediante a expansão da permutação, duplicando alguns bits. Mistura, o resultado é combinado com uma subchave usando a operação ou exclusivo, 16 subchaves, uma para cada rotação, são derivadas da chave inicial, gerando a subchave. Substituição, após a mistura, o bloco é dividido em 8 pedaços, em 8 partes, de 6 bits, que são passados para as caixas de substituição. Por fim, a permutação, finalmente os 32 bits de saída das S caixas são reordenados de acordo com uma permutação fixa. Primeiro passa por uma matriz tipo PC1, ou seja, se temos um conjunto de bits, o primeiro vem da posição 57, segundo 49, etc. Então, se nós tivéssemos uma chave M igual a um valor deste tipo, ao passar pela matriz PC1, nós íamos chegar a esta chave. Depois dividimos a chave a meio e vamos ter C0, D0. Temos 1, que é o nosso primeiro M, o nosso PCM. Vamos dividir a meio e então ficamos D0. Depois fazemos a rotação do primeiro bit e o que vai acontecer, estão a ver aqui no C0 temos 4, aqui passa 3 e aqui vai incrementando 1. E o mesmo acontece no D1. E assim, sucessivamente, são 16 tiradas. Depois, o que vamos acontecer? Vamos compactar outra vez, C1, D1, C2, D2, C3, D3, C16, D16. Depois passamos outra vez por intermédio de uma matriz, em que temos aqui as posições dos bits que temos que trocar. E por fim chegamos às nossas chaves, que é o CN-DN, ou seja, C1-D1, C2-D2, C3-D3, etc. A forma mais simples de cifrar um bloco cifrado, como o DES, é simplesmente fazendo o inverso de cifrar, ou seja, seguindo os mesmos passos anteriormente descritos, porém invertendo a ordem das suas chaves, K1 a K16, e ao cifrar é K16 a K1. Para decifrar, pegamos na PC linha M', dividimos em 2 blocos e depois vamos aplicar
a seguinte metodologia. Ln vai ser igual a Rn menos 1 e Rn vai ser Ln menos 1 ou exclusivo a função Rn menos 1, k, a chave em posição M. Ou seja, o L1 vai ser igual a este bloco. Para calcular o f de R0K1, expandimos o R0 com a matriz PE, obtendo PE de R0, que é este caso. Depois realizamos um ou exclusivo de PE R0 e a chave K16 e resultará o bloco deste tipo. Do mesmo modo, seria obtido para os demais até à 16ª iteração, onde seria possível escrever algo deste tipo R_16 vai ser igual a 1, 0, 0, 1, estes zeros todos, e o L16, etc. Após concatenarmos tudo e permutados pela matriz P3, o bloco resultaria no M com este tipo de sequência, que é a nossa mensagem original. Um exemplo, temos o texto, um texto deste tipo, 0, 2, 4, 6, 8, A, C, E, C, A, 86, etc. A nossa chave tem o mesmo comprimento do nosso texto e depois o resultado do texto cifrado. Uma forma de nós pegarmos no texto. Nós dividimos metade. Temos a chave, aqui é vazio, no primeiro início, e partimos 5A00, 5A00, o nosso texto, metade texto, e o R, ou seja, left, e o direita, 3CF, 03C0F. Portanto, depois, usando a chave 1, vamos ficar com esta mutação. Vamos mudar para isto. Depois com a chave 2, etc. até à chave 16. Depois temos outra parte, que é o efeito avalanche. O efeito avalanche, o que nós fazemos é a rotação. Se nós olharmos esta primeira fase, ele vai sofrer apenas uma mutação aqui. Aqui já sofre mais e etc. Ou seja, vai haver trocas, mutações da nossa palavra até chegar ao final. Que o final será esta parte aqui, quando nós chegarmos a 30, aqui nesta 30, que é esta parte aqui, a última parte, é esta parte que nós temos o nosso texto final. O AES, ou Advanced Encryption Standard, que em português é padrão de encriptação avançada, ou AES, foi publicado pelo NIST em 2001. O AES é uma cifra simétrica, é igual do mesmo tipo da DES, só que mais avançada. É uma cifra que pretende substituir o DES como padrão para uma grande variedade de aplicações, comparada com as cifras de chave pública como o RSA, que vamos ver brevemente. A estrutura AES e a maioria das cifras simétricas são bastante complexas e não explicadas tão facilmente quanto outras cifras criptográficas. A nível de aritmética, no AES, todas as operações são realizadas com 8 bits, em particular as operações aritméticas de soma, multiplicação e divisão são feitas sobre o corpo finito de AF 2 elevado a 8. Basicamente, um corpo é um conjunto no qual nós podemos somar, subtrair, multiplicar e dividir sem sair dele.
A divisão é definida como a seguinte regra, ou seja, A dividido por B igual a A vezes B menos 1, o inverso de B. Um exemplo de corpo finito é aquele que possui um número finito de elementos, ou seja, um conjunto de inteiros, de P inteiros, claro que nós vamos chamar Z underscore P, que vai de 0 a P menos 1. Onde P é um número primo e cujo cálculo é feito segundo o módulo P. Corpo finito contém 2 elevado a n elementos, sendo esse corpo denominado por GF 2 elevado a n, considerado o conjunto S de todos os polinómios grau n-1 ou menor com coeficiente binários. Então, cada polinómio possui a forma an-1 x elevado a n-1, an-2 x elevado a n-2 até a 0. Onde há isso um valor 0 ou 1. Estrutura geral do AES. Um recurso digno de nota é que ela não é uma estrutura Feistel. Lembre-se que, na estrutura Feistel clássica, metade do bloco de dados é usado para modificar e a outra metade é depois elas são invertidas. Em vez disso, o AES processa o bloco de dados inteiro como uma única matriz durante cada rotação, usando substituições e permutações. A chave, que é fornecida como entrada expandida para um array de 44 palavras, words, de 32 bits cada uma. 4 palavras distintas, 108 bits, servem como uma chave para cada rotação. Estrutura geral. 4 estágios diferentes são usados, 1 de permutação e 3 de substituição. Os subbytes utiliza uma S-box para realizar uma substituição byte a byte do bloco. Shift rows, uma permutação simples. Mix columns, uma substituição que utiliza aritmética sobre o corpo GF 2 elevado a 8. E other on key, um ou exclusivo bit a bit simples do bloco atual com uma parte da chave expandida. A estrutura é simples. Para encriptação, a cifra começa com o estágio other on key, seguido de 9 rotações e cada uma inclui os 4 estágios, seguidas por uma 10ª rotação de 3 estágios. Somente o estágio other on key utiliza a chave, por isso a cifra começa e termina com ele. Qualquer outro estágio aplicado no início ou no fim é reversível sem conhecimento da chave, logo não interfere na segurança. O estágio other on key, com efeito, é uma forma de cifra de Berman e por si só não seria formidável. Os outros 3 estágios oferecem confusão e difusão e não linearidade, mas isolados não oferecem segurança, pois não usam a chave. Uma vez estabelecida que todos os 4 estágios são reversíveis, é fácil verificar que a decriptação coopera ao texto claro. A rotação final da encriptação e da decriptação consiste em apenas 3 estágios. Novamente, isto é uma consequência da estrutura do AES, em particular sendo necessário para tornar a cifra reversível. Exemplo, nós temos aqui o texto claro, entramos com o nosso texto, depois aqui nós entramos, deste lado entramos com a chave, a transformação inicial, há uma transformação inicial com junto com a nossa chave de 16 bytes e depois atinge as nossas 9 rotações e por fim vai haver uma transformação também final, que é a conjugação com a chave. A decriptação é a mesma coisa, só que no sentido inverso. O comprimento da chave pode ser 16, 24 ou 32 bits, 128 bits ou 256 bits. O algoritmo é denominado para AES 128, quando nós estamos a usar 128
bits, AES-192 quando estamos a usar 192 ou 256 quando estamos a usar 256 bits, dependendo do tamanho da chave. A entrada para os algoritmos de encriptação e de criptação é um único bloco de 128 bits. Agora, se nós formos a ver o tamanho das chaves, nós temos aqui o tamanho das chaves, bits, ou seja, 4 palavras, 16 bits, 16 bytes e 128 bits. Ou seja, temos 6, 24, 192 em relação, ou seja, 6 palavras, 24 bytes e 192, etc. Depois, no tempo 10 elevado a 9, temos 82.256. O tamanho do bloco do texto, claro, vamos ter 4, 16, 128 a nível da cifra, 4, 16, 128 a nível do número de blocos e 4, 16, 128. O número de rotações vai ser 10, 12, 14. Quando nós estamos no número ou no 10 elevado a 9. Se estivermos a falar no tamanho da chave, vamos ter 44 ou 66 quando da cifra. No número vai ser 52, 208. E se for 10 elevado a 9, 60 barra 240. Tomando como base, nós temos um esquema em que nós entramos com o nosso texto claro, temos a chave, existe a primeira, o primeiro estágio, ou seja, a primeira transformação da chave com o texto, ou seja, o texto com a chave. Depois aplicamos a rotação com as operações que nós tínhamos falado e por fim fazemos as novas rotações iguais e no final há uma transformação em que nós em que tem apenas algumas partes da rotação e aparecem nas rotações. Exemplo, temos algo, uma chave deste tipo, um texto deste tipo, com uma chave deste tipo e vamos ter um texto cifrado. Como podem ver, por exemplo, 0 com 0 da IF. E se nós vermos, tem vários caracteres que se repetem aqui na chave e na chave não, no texto claro, e depois através da chave eles vão ter uma transformação total, ou seja, se olharmos para o texto cifrado, dificilmente encontramos algo que nos permita chegar ao texto claro, ou seja, o que eu quero dizer é que o 0, 00 dá F, 08 dá 9, não tem uma sequência, não conseguimos arranjar algo que nos permita chegar ao texto claro, ou seja, e tendo em conta os primeiros algoritmos de criptografia, o que se separava era em função da percentagem de caracteres. Porque havia repetição, então era mais fácil decifrar de que neste caso, porque assim, o A, se fosse transformado em D, por exemplo, no caso da cifra de César, todos os A, se o primeiro fosse, todos os A's eram também transformados. Todos os E's eram transformados. E como o A e o E têm uma grande percentagem na língua portuguesa da ocorrência, portanto, era mais fácil chegar a isso. Aqui nestas duas, isto não acontece.
se nós formos ver a força das chaves, então temos um DAS com tamanho 56, temos 2 elevado a 56, 7,2, 10 elevado a 6 possibilidades para chegarmos ao texto original. Se for 10 elevado a 9, a nível de o que estamos a falar em 2 elevado a 55, ou seja, 1,125 ano. Se nós estivermos a falar num IAS de 128 bits, nós estamos a falar 10 elevado a 9 de 5,3 vezes 10 elevado a 21 anos. Portanto, torna-se quase impossível. Até hoje, isto são cifras que de difícil para descriptar, ou seja, para um hacker conseguir saber ou para um hacker conseguir, mesmo através de força bruta, conseguir chegar ao texto original.